Governo de igreja. Quem manda na igreja? Ora, quando nós vamos analisar o que as Escrituras têm a dizer sobre isso, é muito comum que façamos essas opções ou essas interpretações de acordo com aquela herança que nós já temos recebido já de muitos anos. Há alguns modelos diferentes sobre isso, mas o que eu gostaria de refletir nesse momento quando a gente pensa, principalmente em termos de uma igreja local, quem manda na igreja? Quando nós analisamos dessa perspectiva, né, vemos que governo de igreja é um padrão ou um modelo escolhido para que a igreja seja liderada. Em outras palavras, vai responder então essa pergunta. Dependendo da denominação, dependendo do grupo, nós temos aí o pastor que manda na igreja, nós temos uma assembleia, a assembleia dos membros que mandam na igreja. Em muitos casos, a gente vai ter aí a família mais antiga, a família mais tradicional, os maiores dizimistas, um corpo diaconal, ou um presbitério, ou uma junta de governo, enfim, são nomes que variam. Mais uma vez, nós estamos pensando em responder à pergunta: quem manda na igreja? Bom, a gente precisa entender algo que já, para nós, talvez no primeiro momento, não tem assim, grandes polêmicas. Efésios 5:23 nos diz que Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Logo, Jesus Cristo é quem de fato deve mandar, governar a igreja. Ele é o nosso Senhor. E ele nos faz saber a sua vontade nos dias de hoje através da Bíblia. É por isso que nós entendemos e praticamos o conceito de que a Bíblia é a nossa única fonte de doutrina, a nossa única fonte de regras, a Bíblia é a nossa única fonte de revelação acerca de Deus ou das coisas de Deus. Então, podemos claramente dizer que a Bíblia ela representa, ela substitui Jesus encarnado entre nós hoje. Bom, sabemos que Jesus Cristo foi o fundador da igreja, mas aqui a gente estaria pensando na igreja em termos globais, né? A igreja de Cristo em toda a face da terra. Antigamente se usava o termo igreja católica, aí depois que houve a reforma, esse nome católico passou a se referir à denominação católica apostólica romana, e aí, no nosso país, vieram outras, né? Internacional, mundial, universal. Esses termos, então, eles vão ficando prejudicados quando nós queremos nos referir à Igreja de Jesus Cristo e não a uma denominação específica. Por isso, por enquanto, eu chamo de Igreja Global, até que alguém venha pegar esse nome, né? Igreja Global do Missionário, sei lá das quantas. Enfim, mas Jesus ele não fundou uma denominação, e sim ele fundou, ou ele plantou, ou ele criou, enfim, a sua igreja que está no mundo inteiro. Agora, o que a gente chama de igrejas locais são aqueles grupos de pessoas que se reúnem num local específico, né, num ponto geográfico específico e ali se reúnem para prestar culto a Deus. Até aproximadamente o ano 400, a igreja ela era uma só e não haviam as denominações, né? Em cada cidade existia uma única igreja cristã. Isso a partir desse ano, né? Estou aqui arredondando um pouco, talvez não estou aqui com preciosismo histórico, não, mas apenas para ter uma noção. Isso foi se modificando um pouco depois. Então, sendo assim, nós vamos chamar de igreja local, né, aquela onde as pessoas se reúnem, os crentes, para, de acordo com a Bíblia, pôr em prática o mandato de Jesus. E as características que nós vemos dessa igreja local, muito fácil, né? Então é uma igreja fisicamente visível, né? Uma igreja que ela se reúne em um local físico, em um endereço físico, não necessariamente num templo. A igreja é formada pelos cristãos que estão vivos e diferentes denominações fazem as igrejas locais.
E a igreja local tem diferentes tipos de governos para administrar, e que vão variar de acordo com as denominações, ou mesmo as independentes, né? Elas terão um governo muito próprio mesmo. O que eu disse, a igreja global é o corpo de Cristo, formado por todos os que se tornaram salvos. E eu coloco como característica, essa igreja é invisível, ou seja, ela não tem um endereço, né? Ela não é fisicamente visível, porque são todas as pessoas que estão no mundo inteiro, independente se nesse exato momento as pessoas estão reunidas em culto ou não, elas são parte desse corpo de Cristo chamado Igreja Global. Nesse sentido, todos os crentes, tanto os vivos quanto os que já morreram, continuam sendo membros desta igreja. Os mortos um dia serão ressuscitados. Ela não tem uma denominação específica e, em termos de governo, Jesus Cristo é que é o seu cabeça, o seu líder. Por isso que eu costumo dizer que a igreja ela é uma dicotomia, e a igreja local, né? A igreja local é uma dicotomia. Ou eu poderia pensar aqui também em questões denominacionais, né? Cada denominação ela também é uma dicotomia. Mas vamos focar na igreja local. A igreja local é uma dicotomia. Por quê? Ela é um organismo, ela é o corpo vivo de Cristo. Então, quando nós lemos lá em 1 Coríntios 12, Efésios, em que Jesus fala a respeito da igreja sendo o corpo, aquele grupo de pessoas, sejam 20, sejam 30, sejam 3.000, sejam 5.000, que se reúnem em uma igreja local, eles também são o corpo de Cristo. Eles não são exclusivamente, mas eles também são o corpo de Cristo. Agora, enquanto organização, aí sim, cada igreja local é uma organização, uma comunidade exclusiva, né, de pessoas com a finalidade de prestar culto a Deus. E, bom, de acordo com as várias denominações, elas terão lá seus modelos próprios, né, de como elas são dessa forma liderada. Mas o que eu posso dizer é que, enquanto um organismo independente da denominação, quem lidera é Jesus. Enquanto organização, aí sim nós convivemos com vários modelos disponíveis. No nosso contexto sociocultural brasileiro, a igreja é uma personalidade jurídica, né? E, de acordo com a definição dos nossos regimentos brasileiros, né? A igreja ela existe, e para ela existir, ela precisa de um estatuto que esteja debaixo do Código Civil Brasileiro, ela precisa de uma diretoria estatutária, respeitar as leis, eventualmente um imposto aqui, outro ali, ela tem responsabilidade de pagar, ou pelo menos fazer as suas declarações, né? E aqui é que nós vamos ver o governo organizacional, ou seja, o governo enquanto organização, não enquanto organismo. Então, só repetindo, enquanto organismo, a igreja é o corpo vivo de Cristo, Cristo é o cabeça e ele delegou a tarefa de liderar a pessoas, a homens, desde que eles estejam fazendo isso em sujeição à Bíblia. Enquanto organização, nós vamos encontrar aí basicamente três modelos de governo de igreja. Pelo menos aqui no Brasil é assim, né? Não sei em outras partes do mundo. O modelo episcopal, federativo e o congregacional. O modelo episcopal é aquele em que a gente tem uma pessoa, um homem, que lidera todo o restante. Forma-se uma pirâmide mesmo, né? As igrejas neopentecostais, todas elas, salvo alguma exceção que eu desconheço, elas são esse modelo apostólico, né? A mais famosa delas nós temos a Igreja Católica, onde você tem a figura do Papa e ele lidera toda a igreja de cima para baixo. Mas colocando aqui em modelos
de igrejas protestantes, igrejas evangélicas, né? Hoje é muito comum usar o termo apóstolo ou bispo, né? Mas tem lá o apóstolo, o pai apóstolo, que está acima de bispos, e aí tem os seus pastores, enfim, forma-se essa pirâmide. O segundo modelo, que é o federativo, também conhecido como de modelo presbiteral, modelo de presbíteros, né? Ele é semelhante ao modelo episcopal. A diferença é que não tem um homem governando ou liderando, mas sim um conselho, um grupo de pessoas que vão formar um conselho, e aí esse conselho é que dirige todos os demais. O outro modelo é o congregacional. O congregacional é aquele onde a assembleia dos membros é que tomam todas as decisões. Há modelos diferentes dentre as muitas igrejas que seguem esse padrão, né? Mas, em última instância, é a Assembleia que aceita membro, que exclui membro, que contrata pastor, que exclui pastor, que decide se vai pintar ou se não vai pintar o templo, enfim. Eles tomam todas as decisões, se batiza, se não batiza, e assim por diante. Bom, existe um modelo bíblico para a gente seguir? A resposta é não. Pelo estudo do Novo Testamento, nós podemos perceber as seguintes situações. As igrejas locais eram autônomas. As igrejas locais eram lideradas por vários líderes, os presbíteros. O poder da Assembleia era limitado e orientado pelos presbíteros. E a submissão da Assembleia era voluntária. O que nós vemos, então, no Novo Testamento é que as igrejas locais elas tinham seus governos próprios, tinham suas autonomias, mas nenhuma delas era governada por um único homem. Em todas as referências que nós temos dessas igrejas locais, a referência à liderança da igreja ela era plural, e vale dizer aqui ainda também que eram apenas homens, não aparece a figura de uma pastora, por exemplo, né? E essas igrejas elas estavam submissas à doutrina dos apóstolos, não a uma liderança de pessoas ou de um outro governo, de uma igreja matriz em alguma outra região, muito menos em Jerusalém. Então, uma vez concluído, uma vez fechado o cânon bíblico, a Bíblia como um todo substitui a liderança dos apóstolos em termos de doutrina, e o que a gente consegue perceber é que a igreja, então, ela é essa dicotomia, ela é ao mesmo tempo uma organização e um organismo. De fato, em termos humanos, a gente pode ter a liberdade de optar por esses modelos, episcopal, federativo, congregacional. Mas em termos de organismo, espiritualmente falando, não é nenhum desses que mandam na igreja, e sim a Bíblia.